amigos, a melhor, talvez a mais verdadeira religião seja aquela que possa encarar a ciência face a face, em qualquer época da humanidade, nos disse Allan Kardec. No ano de 1970, nós tivemos um encontro muito interessante, digno de ser registrado, gravado aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, na casa da dona Nena Galves, uma grande espírita, amiga de Chico Xavier, que foi um encontro de Chico Xavier com o professor Banerjee, professor Emendranath Banerjee, pesquisador indiano na faculdade, na Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia. Ele que no final da década de 50, começo da década de 60, começou a investigar aquelas crianças que recordavam espontaneamente de suas vidas pretéritas. E desse processo de trabalho começaram a sair artigos científicos. Esses artigos científicos foram para revistas conhecidas, das revistas conhecidas chegaram ao conhecimento dos fundadores do nosso Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade e o Dr. Ney Prieto Pérez. E ele, o Dr. Ney Prieto Pérez, com a sua esposa, doutora Maria Júlia Prieto Pérez, foram para a Índia conhecer o professor Banerjee no final de 67, conheceram aquelas primeiras pesquisas que estavam sendo já regimentadas, já estavam quase 200 casos pesquisados de crianças que recordavam espontaneamente de outras existências. E depois, dali 2 anos, o professor Banerjee teve a vontade de vir conhecer o Chico Xavier no Brasil. Olha que gostoso. É o professor Banerjee, um cientista com aquela ânsia de conhecer o expoente da religião do nosso país brasileiro. Então é um encontro da religião e da ciência, e ele se deu aqui na cidade de São Paulo, então no ano de 1970, com a presença do Dr. Hernani, com a presença do Dr. Ney Prieto Pérez, com a presença do braço direito do Dr. Hernani, a sua assistente, Suzuko, e mais 2 tradutores simultâneos espíritas conhecedores, e foi um momento muito especial. Tão especial, Chico, em 1970, estava com 60 anos. Chico faz um comentário muito interessante para o professor Banerjee, pedindo inclusive que os tradutores contem a ele que no ano de 1933, Chico, foi levado por Emmanuel ao Himalaia, numa região de um lago, entre montanhas, iluminado pelas figuras venerandas de 20 entidades espirituais irradiando luz sublime em torno daquele lago. E eles mandavam para a humanidade uma mensagem, conta Chico, uma mensagem falando das grandes transformações que iriam ocorrer a partir daquela época na Terra, para que todos estivessem preparados. E Emmanuel disse para Chico, e Chico conta para o professor Banerjee, o pesquisador e cientista, que cada um no mundo recebeu essa energia, essa informação conforme o seu grau, a sua capacidade de entender inconscientemente aquela mensagem que foi irradiada para o mundo. Então, algumas informações interessantes. Em 1933, Chico tinha 23 anos. Ele tinha acabado de lançar o Parnaso do Além-Túmulo. Ele era um jovenzinho e já estava lá. Ele disse que não entre mais perto daqueles espíritos. E uma informação importantíssima. Em 1949, a China se torna comunista e em 50 ela toma o Tibete. Então tudo estava por acontecer e aqueles espíritos elevadíssimos vêm e trazem aquela informação, e Chico presencia e conta para o professor Banerjee dessa ida dele à região do Himalaia. O Himalaia comporta vários países, entre eles a Índia, a China, o Nepal, o Butão. E aí nesse momento o Dr. Ney Prieto Pérez relata, inclusive numa palestra que ele faz no Congresso Espírita de Portugal, agora no final do ano de 2020, em dezembro, ele conta que o professor Banerjee se ajoelhou diante de Chico, dizendo: só pode estar reunido com os Mahatmas
a alguém que seja um Mahatma. Então ele pede a bênção de Chico. Olha que cena bonita. Mas naquele momento, então alguém ali presente daquele grupo faz uma pergunta ao professor Banerjee, que é uma pergunta sobre as pesquisas dele. Doutor Banerjee, professor Banerjee, qual que é o futuro das pesquisas sobre a reencarnação? E, perdão, o professor Banerjee manda perguntar para o Chico, ele pergunta em inglês para o Chico. Pergunte ao Chico qual é o futuro segundo os espíritos que o guiam das pesquisas sobre a reencarnação. E o Chico responde, os espíritos amigos acham que é do maior alcance, porque a reencarnação, quando se positivar, ela vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Aí nesse momento aqui, o Chico, então, ele faz uma pergunta ao professor Banerjee. Professor Banerjee, o senhor que é um cientista, na sua opinião, em que sentido a pesquisa da reencarnação vai transformar a humanidade? Que nem o Chico já tinha dado a resposta dos espíritos, falando na condução da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. E aí o professor Banerjee fala da seguinte maneira, até agora a humanidade acha que o homem é apenas um corpo, é materialista, e que tem dois princípios condutores, o temor a Deus e o temor à vida futura. Estabelecida a reencarnação, vai trazer uma mudança extraordinária para a humanidade, porque daí a humanidade vai compreender que se o espírito nasceu, e renasceu, ele não é um corpo, ele é uma alma. Mas aqui então ele está falando das conclusões científicas de corpo e de imortalidade. Mas aí o Chico aprofunda nesse diálogo e pergunta de uma questão moral. Ele fala, mas só isso? Nós temos que crer que há uma justiça por detrás dessa lei. Então o Chico começa a cutucar o professor Banerjee, um cientista, com as questões morais da alma. Ele diz assim, o Chico fala, se uma pessoa nasce com alinhamento, esse alinhamento tem que ter uma causa, e a causa tem que ser o próprio espírito, dono do corpo. E gozado que o Chico fala isso em 1970, e esse alinhamento o Chico já comenta que é como se fosse o autismo que nós conhecemos hoje, a síndrome de Asperger, né? Se alguém dá um tiro, o Chico começa a falar do suicídio, se alguém dá um tiro na própria cabeça, ele perturba o seu corpo espiritual e já entra no mundo espiritual doente, já entra enfermo. E quando volta para uma nova encarnação, ele vai adoecer o cérebro do novo corpo. Então o Chico começa a argumentar a justiça divina, as leis de Deus funcionando já nas causas morais da evolução do espírito. Então ele diz assim, se alguém dá um tiro no coração, quando ele vai para o mundo espiritual, ele já vai doente nessa região espiritual. E quando ele volta para a Terra, ele vai adoecer o corpo novo que ele veio ocupar. Aí o Chico faz até um comentário. O corpo passa a ser um mata-borrão para curar o espírito enfermo. E aí o espírito volta para o mundo espiritual livre. E nesse momento do diálogo dos dois, o professor Banerjee cede e sai daquele raciocínio científico e diz para Chico, ele em inglês com tradução, diz assim, do modo que nós sememos, nós colhemos. Isso já é o cientista falando, já falando como filosoficamente, com as crenças hindus. Então, faremos coisas que ou nos farão felizes ou sofredores na outra vida. Aí o Chico diz assim para o professor Banerjee, você disse agora atrás que a humanidade fica ou com temor a Deus ou com temor da vida futura, mas nós não precisamos temer a Deus, nós precisamos amar a Deus. A vida, ela está nas nossas mãos, ela está encerrada em nós. Nós pagamos ou recebemos conforme o que nós fizermos, não é de Deus. Essa responsabilidade é nossa. E o Banerjee então fala assim, para encerrar essa reflexão, ele diz assim, na Índia, nós cremos que Deus não está fora de nós. Nós não vamos a um templo procurar Deus, porque Deus está dentro de nós. Na Índia, ele diz. E aí o Chico fala, Jesus diz a mesma coisa, que chegará o tempo em que o Pai não será adorado, nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém, mas em espírito
e em verdade. E aí é o encontro de um cientista e de um religioso, expoentes do nosso mundo, mostrando que a ciência e a religião vieram